Bom, eu comentei no vídeo anterior que há um outro modo, ligeiramente diferente de fazer esse exercício. E a diferença reside apenas no modo de calcular o coeficiente angular. O que nós fizemos no vídeo anterior foi, para determinar o coeficiente angular dessa reta, a gente calculou a tangente desse ângulo. Tá? Nós vimos que esse ângulo media 30 graus. Então era a tangente de 30. Qual que é o outro modo? Outro modo de calcular o coeficiente angular, modo direto, é fazer ΔY sobre ΔX. Bom, eu tenho o ponto D, se eu conseguir descobrir o ponto B, eu faço ΔY sobre ΔX. E é justamente isso que eu vou fazer. Tá? Vou lançar a mão de uma ideia importante quando se trata de um hexágono regular. Além daquele fato de que sempre existe uma circunferência passando pelos vértices de um polígono regular, em particular ela passa pelos vértices do hexágono regular, no caso do hexágono regular tem uma coisa muito interessante. Se você pegar o centro do hexágono e ligar aos vértices, todos os triângulos que aparecem nessa decomposição são triângulos equiláteros e, portanto, os lados dos triângulos é o próprio lado do hexágono. Tá? Então, veja, aqui está o centro do hexágono, esse pontinho. Se eu ligar esse ponto ao ponto B, eu tenho certeza de que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Tá certo? Isso acontece com o hexágono regular. Tá? Se pegar o centro e ligar os vértices, vai aparecer 6 triângulos equiláteros. Então, esse triângulo é equilátero. Muito bem. E agora, o que você vai fazer? Bom, o meu problema é descobrir as coordenadas do ponto B, para poder fazer ΔY sobre ΔX e aí calcular o coeficiente angular. Então, note o seguinte, como esse triângulo é equilátero, se você baixar uma perpendicular, o pé da perpendicular, essa altura, ela não é só altura, ela também é mediana. Então, esse pontinho aqui é ponto médio. Ora, mas se esse pontinho é médio, esse pedacinho aqui vale meio, Por que vale meio? Bom, porque tudo media 1. Tá certo? E aí, essa alturinha, a gente pode usar aquela fórmula, que é o L raiz de 3 sobre 2, ou nós podemos aplicar um teorema de Pitágoras, por exemplo, nesse triângulo. Que é um triângulo retângulo, que tem um cateto que vale meio, e a hipotenusa vale 1. Lembremos que o triângulo é equilátero, Então, esse lado é igual a esse, que é igual ao próprio lado do hexágono, que foi dado igual a 1. Ou então, olha só o que nós podemos fazer, A gente pode calcular esse H agora, pelo teorema de Pitágoras. Aplica o teorema de Pitágoras, certo? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, igual hipotenusa ao quadrado. Faz essas continhas com cuidado, você vai extrair H raiz de 3 sobre 2. Conclusão. O ponto D, o ponto B, ponto B tem coordenadas, a abscissa é meio e a ordenada raiz de 3 sobre 2. Ora, eu já tinha o ponto D, que era o ponto menos 1, 0. Agora eu tenho B, então eu consigo calcular o coeficiente angular, Sabemos, vamos só reforçar aqui, que D é menos 1, 0. Logo, coeficiente angular da reta que passa por BD. O que a gente faz? ΔY sobre ΔX. Certo? ΔY sobre ΔX. Bom, ΔY é a diferença aqui, Vai dar raiz de 3 sobre 2.
raiz de 3 sobre 2 menos 0. Raiz de 3 sobre 2 menos 0. Delta y. Delta x, meio menos 1. Meio mais 1. Tá? O que vai dar isso? Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2, dividido por essa continha, 3 meios. Isso aqui é uma divisão de frações. Se vocês fizerem as contas aí com cuidado, chegarão a esse valor. Que é exatamente o que a gente tinha encontrado no modo anterior, né? Portanto, como é que fica a equação da reta? A reta BD. Y menos. Vamos pegar esse ponto aqui novamente, né? Y menos. O Y desse ponto é 0, né? Ele está em cima do eixo X. M, acabamos de calcular. X menos x0. x0 lá é menos 1. Menos 1, mais 1. Tá? E aí é só desenvolver, que vai chegar exatamente na mesma equação, né? É y igual a raiz de 3 sobre 3x mais raiz de 3 sobre 3. Certo? É isso. Qualquer um dos dois caminhos leva ao mesmo lugar, tá bom? Bons estudos.